Olá! Nesse vídeo vai ser discutido sobre os biomas que compõem toda a vegetação do planeta. Não vamos falar só a nível de América, só a nível de Brasil. E a gente vai entender qual é o conceito mais aceito de bioma, e o conceito mais aceito de bioma ele vai levar em consideração a fitofisionomia e a funcionalidade, como é que funciona aquela vegetação. E é isso, esse é o conceito mais aceito. A gente está acostumado a ouvir falar sobre o cerrado, sobre floresta tropical úmida, né, floresta amazônica, mas sempre muito fechado ao Brasil. Então a gente vai dar uma olhada em como que os biomas eles estão distribuídos pelo globo, de acordo com uma série de fatores, como por exemplo as zonas climáticas, né, que são padrões globais de clima, que é distribuído de acordo com as latitudes, que foi visto no último capítulo. Então, a gente já começa com essa ideia, com esse trabalho que foi publicado, que tem por título O Cerrado Não é um Bioma. Então, o que acontece aqui é que, voltando ao conceito de bioma, que é os biomas são agrupados de acordo com a funcionalidade daquela vegetação, como ela funciona, a época de floração, né, tempo de crescimento, acredito que também como é que é o metabolismo daquela planta. A funcionalidade da vegetação é um elemento para agrupar biomas, né? Se for funcionalidades semelhantes, se agrupa os biomas. E também a fitofisionomia, né? Que a fisionomia da vegetação, como a gente é um elemento visual, né? E se a gente for olhar para o cerrado, que é considerado cerrado, ele na verdade é dividido de acordo com 5 fitofisionomias, que são o campo sujo, o campo limpo, o cerradão, o cerrado e o cerrado estrito sensu, né? E eles são diferentes, eles são bastante diferentes entre si, principalmente levando em consideração o caráter fitofisionômico. Então é difícil considerar o cerrado, que tem uma diversidade de formas, né, como um único bioma. A gente deveria dividir o cerrado em 3 biomas diferentes que agrupam essas regiões, essas 5 fitofisionomias mencionadas, em biomas, né, que tenham maior proximidade, de acordo com a fitofisionomia e a funcionalidade. Daí essa divisão ficaria o campo tropical, que seria um bioma, repartindo ali o que a gente acredita, o que a gente tem como cerrado, que são as 5 fitofisionomias, dividindo em biomas semelhantes, né, em características semelhantes, a gente tem 3 biomas distintos. O campo tropical, que é o campo limpo, a savana, que agrupa o campo sujo, o campo cerrado e o cerrado estrito sensu, por proximidade, né? E a floresta estacional, que seria o cerradão. Então, na verdade, o bioma cerrado ele teria que ser dividido em 3 outros biomas, porque ele apresenta uma variedade de fitofisionomias e provavelmente de funcionalidade. Então, aí a gente vai observar que, embora haja lugares que abriguem exatamente o mesmo conjunto de espécies, podemos agrupar unidades biológicas em categorias baseadas em suas formas vegetais dominantes, o que dá a sua característica geral, né? E a partir disso temos os biomas. Então, por mais que não hajam espécies, as mesmas espécies, em
locais geograficamente bem longe um dos outros, né, em continentes diferentes, por exemplo, mas a gente tem as mesmas espécies que se adaptaram da mesma forma a fatores semelhantes, como é o clima, a gente vai ter uma vegetação muito semelhante, né, muito parecida. E por isso a gente tem biomas, não no mesmo continente, a gente tem alguns tipos de biomas que não vai ter em outro continente. Não funciona dessa forma porque a gente tem adaptações dessas plantas que convergiram por conta de fatores semelhantes, como é o clima. Então, é por isso que a gente vai ver também sobre a questão da convergência adaptativa, que ela ocorre principalmente pela variável clima, que é muito semelhante nas zonas climáticas, né, que são delimitadas pelas latitudes que a gente conhece, né, e um dos fenômenos que ocorrem a nível global que determina o clima é o que a gente chama de células de Hadley, que já foram estudadas também. Então, as zonas climáticas, elas determinam sim a vegetação. O clima, ela determina sim qual é o tipo de vegetação que vai ocorrer naquele ambiente, naquele continente. Então, a gente observa aqui diferentes latitudes, a gente tem a linha do Equador em vermelho, e aí latitudes acima, latitudes abaixo, e a gente observa as zonas, né, de acordo com as suas temperaturas médias anuais. A zona climática equatorial tropical, né, que vai abaixo da linha vermelha até acima da linha vermelha, é uma região que tem em média mais de 20 graus Celsius. Né? Depois dessa região equatorial, a gente tem uma região temperada, que ela tem uma temperatura média de 5 graus a 20 graus Celsius, né, entre essas temperaturas. E na zona climática, temos zonas climáticas temperadas acima do Equador e abaixo do Equador, que ambas vão variar de 5 graus Celsius a 20 graus Celsius. E a gente tem a zona boreal, né, a zona climática polar, que tem uma temperatura média anual de menos de 5 graus Celsius, né? E o clima, ele é muito determinante, né? O clima, a gente está falando de uma variação climática e também relacionada à precipitação. E a gente observa uma variação dos biomas de acordo com a mudança das latitudes, mas em uma mesma latitude a gente observa uma predominância de biomas, né? A floresta tropical a floresta tropical chuvosa, né? Floresta pluvial tropical, a floresta amazônica, ela se encontra aqui na América do Sul, se encontra aqui nas ilhas, na região asiática, e também a gente encontra na região africana. Então, não é só no Brasil, a floresta amazônica ela ocorre em outros locais, mas são locais que correspondem a uma mesma zona climática, estão localizadas na região equatorial. Você não vai ver esse tipo de floresta numa outra região, numa região polar de clima totalmente oposto, ou uma região temperada, né? Então, a gente tem essa distribuição. Assim como os desertos polares, assim como as florestas boreais, o bioma tundra, ele tem uma latitude específica para ser encontrado. Então, além das condições físicas do ambiente, né, as condições físicas daquele ambiente, como fatores de clima, por exemplo, que são bastante falados, existem 2 outros fatores que influenciam a distribuição das espécies,
O primeiro seria a interação entre as espécies, isso determina a distribuição das espécies. Então, existem filtros, né? Além dos filtros físicos, as condições físicas e químicas, vão existir novas etapas que devem ser vencidas pelas espécies para que elas realmente conquistem o território e fiquem ali por vários e vários anos, né? Por muito tempo. Além de se adaptar às variações ambientais, ela vai ter que se adaptar às interações que ela vai ter com outras espécies. Interações de predação, interações, né, de competição, de parasitismo, principalmente as interações negativas que vão ocorrer e ela vai precisar se adaptar a elas. Além disso, tem um segundo fator que delimita, né, essa distribuição das espécies geograficamente, que seria a probabilidade e a história. Né? A espécie, dentro da linha do tempo, ela surgiu em algum continente e é praticamente impossível essa espécie ir para um outro continente, porque é ali que ela está e foi ali que ela cresceu, se desenvolveu e se adaptou. Por mais que haja ambiente semelhante, né, biomas, locais muito semelhantes numa mesma zona climática, mas mudando totalmente o continente, essa espécie não teve chance de chegar a um outro local, né? E aí a gente tem vários exemplos de espécies que são introduzidas em ambiente muito distante de onde ela naturalmente surge, e ela se dá super bem naquele ambiente porque tem basicamente as mesmas condições do ambiente onde ela naturalmente surgiu e se desenvolveu. Então, a evolução ela acontece ao longo de linhas independentes em partes diferentes do mundo, levando em alguns casos a biomas únicos, porém com alta convergência evolutiva. Né? Então, um fator importantíssimo que ocorreu dentro dessa vegetação para ela estar bastante parecida com vegetações muito distantes, mas numa mesma zona climática, foi fatores evolutivos, né, que culminaram numa convergência. Então, ambas as espécies vegetais que se desenvolvem em locais totalmente diferentes, mas enfrentam condições semelhantes, um clima semelhante, condições de solo semelhantes, elas vão se adaptar a essas condições. Logo, as adaptações elas vão ser muito parecidas. Elas têm essa chance de serem parecidas, mas sem essas espécies elas terem algum tipo de parentesco muito próximo, porque a gente está falando de convergências evolutivas. Então, é um fator que ocorre bastante, principalmente quando o bioma, né, é semelhante, quando a gente está falando de um mesmo bioma, seja ele distribuído aonde for no planeta. Um caso que a gente pode observar de convergência adaptativa, evolutiva, em dois biomas, em biomas semelhantes, acredito, mas que são, sim, em zonas climáticas, na mesma zona climática, que é o México e a África, é o desenvolvimento de espinhos no lugar de folhas nas plantas, né? Então, essa estratégia para não perder água, né, para evitar a desidratação, porque esses locais são locais muito quentes, muito secos. Uma estratégia foi desenvolver espinhos no lugar de folhas para perder menos água, diminuir a superfície ali de contato da folha, né, que foi substituída. Então, essas plantas desenvolveram estruturas semelhantes em respostas a condições ambientais que para as duas foram comuns, né, que principalmente foi a questão do clima.
em relação aos manguezais, que são biomas importantíssimos, que são basicamente distribuídos ao redor ali da região, a região equatorial. E são biomas muito importantes, né, que alimentam toda uma região costeira marinha quando a gente tem né, a subida da maré, as marés altas. E são importantíssimos, abrigam uma grande quantidade de matéria orgânica, né, e alimenta muitas comunidades. E os manguezais, eles têm características que são características semelhantes, não importa se eu estou falando de um manguezal lá da região costeira da América do Sul ou de um manguezal ali na região da Austrália, por exemplo. Os manguezais, eles têm essas árvores, os mangues, né? Elas têm folhas espessas, então são uma série de características que convergiram em todos os mangues, né? Então tem um sistema de raízes que auxilia na realização de trocas gasosas com o ambiente aéreo. Então a gente tem raízes aéreas, né, cheias de buraquinho para entrada de oxigênio, já que na região onde está a lama, né, a água, é muito difícil ocorrer as trocas gasosas. Então essas características na vegetação em mangue são características que em todo mangue vai ter, acredito. E outras características também que a gente encontra nessas plantas, nos mangues, são essas sementes que elas germinam ainda quando estão anexadas à árvore, né? E quando elas estão prontas para serem liberadas, elas já caem direto ali no solo e termina o processo de desenvolvimento. E aqui a gente vai observar que o clima, a gente sabe que o clima é um fator importante para a distribuição vegetal, como foi mencionado sobre as zonas climáticas. A topografia e os solos, eles são determinantes na distribuição vegetal, né? Então a gente adiciona aqui mais dois fatores que são importantes: a topografia, né, do ambiente terrestre, e o solo onde aquela planta está, são importantes para a distribuição vegetal. A gente aqui observa uma floresta sazonal temperada, que tem uma série de características próprias, né? São árvores muito bonitas, coloridas, que perdem as folhas no outono, né? E que vivem momentos drásticos, assim, de clima, né? Que passam por momentos muito severos. Em um momento ela tá passando por um outono, um verão, um ambiente tranquilo ali com temperaturas amenas, suaves, agradáveis, e logo depois ela tem que enfrentar um inverno rigoroso, né, onde ela perde todas as folhas e ela precisa achar uma forma, né, de sobreviver, senão ela não estaria ali naquela região temperada. Então, essas plantas, elas vão ter estratégias semelhantes para passar por todas essas mudanças climáticas que são características, né? Essas estações muito bem especificadas durante o ano, muito bem... Essas estações que estão presentes durante o ano, diferente da região equatorial, que a gente basicamente tem chuva e seca. E a gente observa esse tipo de adaptação nas plantas, que são espécies características da região temperada. Aqui a gente observa a distribuição de uma espécie vegetal chamada sugar maple, e essa espécie ela está distribuída de acordo com as condições climáticas, porque
ela não vai subir mais para a região norte, porque ela não se adapta às temperaturas muito baixas, né, daquela região do Canadá, né. Ela não tá muito para a região oeste, ali para a região mais seca, porque ela não se adaptou a essas regiões secas, né, muito quentes, assim como é o caso, por ser uma região muito quente, da parte sul, né, dos Estados Unidos. Um verão muito, muito forte. E ela não tem essa distribuição, ela não avançou mais para essas zonas, né? Uma espécie só dentro desse bioma. A gente observa que se a gente pega outras espécies daquele mesmo bioma, ela se adapta a condições diferentes, né? Então a gente tem delimitado aí por esse tracejado em preto aquela espécie anterior, o Sugar Maple que a gente viu, e agora a gente vai dar olhada em 3 outras espécies com distribuições diferentes, mas que estão ali no mesmo bioma. Essa espécie ela tem ela se sobrepõe bastante à espécie anterior, mas ela vai um pouquinho mais para a região oeste, né, nos mostrando uma maior adaptação à seca, né? Já essa outra espécie ela também se sobrepõe um tanto, mas ela se coloca mais abaixo, mostrando que o verão, né, com temperaturas super altas não é um problema. Então ela se adaptou a essa questão. A última espécie, ela se mostra de forma que também se sobrepõe à outra, mas ela tem ela se adaptou melhor à condição das altas temperaturas do verão no sul dos Estados Unidos e também ao ambiente super seco, né, árido da região mais oeste. Porém, ela não vai tão acima, né? Ela parece ser uma espécie muito mais que conversa muito mais com o ambiente mais quente e árido do que com o ambiente mais frio ali do norte. Então, as diferentes espécies elas vão ter adaptações diferentes, são distribuídas de formas diferentes e estão no mesmo bioma. Então, a forma e a função da vegetação, né, são adaptadas para combinar com o ambiente. Então, aqui a gente observa 3 espécies diferentes que estão localizadas no deserto de Sonora, no Arizona, e elas têm variações, né, estratégias para se adaptar ao estresse hídrico, né, que ocorre nessas regiões, a pouca chuva que ocorre nessas regiões. A primeira adaptação que a gente vê é que no lugar de folhas a gente tem essas divisões, né, do limbo, que são os folíolos, que facilitam na dissipação do calor. A gente tem essa segunda adaptação, que as espécies têm folíolos, têm folhinhas bem pequenininhas, né, e a clorofila se encontra, na sua grande maioria, no ramo, né, no caule dessas plantas, são caules clorofilados. Então a fotossíntese é feita ali, uma vez que as folhas são muito pequenas. E uma outra adaptação da terceira espécie foi a presença de folhas suculentas, largas, né, folhas grandes, que armazenam bastante água, e quando essas plantas vão enfrentar uma seca, elas perdem essas folhas, as folhas caem ali. Essas folhas suculentas com bastante água caem ali na raiz da planta. Então, essas plantas se adaptaram a esse ambiente de seca conjuntamente. Cada uma com uma variação, uma adaptação tanto diferente, mas se moldaram, se modificaram por um mesmo motivo. Aqui a gente tem 2 outras adaptações a diferentes estresses hídricos, né, que é o exemplo da camise e dessa black sage. Essas 2 plantas são diferentes, né? A camise
raiz, ela tem essas raízes bem profundas, né? Um sistema radical muito mais desenvolvido. E elas buscam água o ano todo, durante a estação seca, né, o ano todo, apresentando folhas que são perenes, as folhas não caem, não são descartadas e reutilizadas, né, a matéria orgânica reutilizada. Já a Black Sage, ela tem um sistema radical muito mais curto e absorve bastante água, absorve rapidamente água durante os tempos de chuva, mas as suas folhas pequenas, elas são descartadas, né, na estação de seca. Então, são adaptações diferentes a essa topografia diferente, logo uma dispersão da água diferente, né, estresses hídricos diferentes. A gente vai ver também, a gente viu quanto o clima influencia nos biomas, e eles também vão definir as fronteiras dos biomas terrestres, né? Aonde que a gente tem um bioma e a partir da onde que a gente pode falar que esse bioma não é mais tal bioma. Isso o clima faz o clima define, né, essas fronteiras. A gente tem aqui esse gráfico, que são os biomas de Whittaker, definidos nesse gráfico com delimitação muito clara, de acordo com a média da temperatura de cada bioma e a precipitação anual de cada bioma, né, em centímetros cúbicos. E aí a gente tem uma distribuição. Se a gente encontrar o bioma mais distribuído para a direita, a gente tem um clima frio e seco, né? E na região de baixo, assim, né? Na menor precipitação. Quanto mais acima e mais para a esquerda, a gente tem um clima quente com bastante chuva, né? E quanto mais para a região da esquerda e para baixo, a gente tem pouca precipitação, as chuvas são muito poucas, a gente tem os desertos que são quentes e secos, né? Então, o que a gente percebe é essa delimitação, né? A gente vê aqui a savana, que seria o nosso cerrado, ele está delimitado pelas condições de temperatura que vão de mais ou menos ali 30 graus Celsius até 25, 26 graus Celsius. E é essa delimitação, né, da região. E quanto à precipitação ali, a gente tem mais ou menos 100 centímetros cúbicos até mais ou menos um pouco menos de 300 centímetros cúbicos, né, de precipitação. Então, essa é a delimitação do cerrado, da savana, né, da floresta tropical sazonal. Ela não vai ter uma delimitação diferente. O que está fora disso não é a floresta tropical sazonal. E o que está dentro disso vai ser savana, vai ser cerrado. A gente vai ver agora os diagramas climáticos de Water, que são super famosos, que mostram a precipitação, mostram uma série de características e o diagrama vai ser basicamente isso. A gente tem a localização, o clima da região, qual é o bioma que está sendo tratado, qual é a altitude em metros. Aqui no eixo Y a gente tem a temperatura, vai ser marcada em laranja, e a precipitação em milímetros vai ser marcada aqui em azul. A gente tem uma zona aqui que é uma zona de alto crescimento vegetal, né, que vai ocorrer em alguns meses, em vários meses, em todos os meses, em pouquíssimos meses, que é onde se tem maior chuva, né, e a água não se encontra congelada, desculpa. É basicamente isso. Precipitação no eixo Y, também temperatura no eixo Y, e aqui os meses do ano.
né? E aqui mostra também a média da precipitação anual e a média da temperatura anual. Então, esse é um diagrama de Water. A gente vai observar agora 3 cidades que estão localizadas ali na mesma zona climática, na região tropical, ali equatorial. E a gente vai avaliar também que a gente percebe que elas estão no mesmo bioma de savana, cerrado, né? Que são Brasília, Salisbury e Darwin. Por mais que elas se encontrem em continentes diferentes, geograficamente muito distantes, elas estão na mesma zona climática e possuem padrões climáticos muito semelhantes e são o mesmo bioma. Então, a gente tem aqui os diagramas de Water e a gente vê basicamente que a distribuição aqui das chuvas, a precipitação, né, a quantidade de chuva, a temperatura, ela tem é muito semelhante à temperatura constante, aqui ali também é. Não há muita variação de temperatura. Não há congelamento também, a gente percebe. Vão haver momentos, meses que coincidem ali entre as 3 cidades, meses com pouquíssimas chuvas e meses com muitas chuvas que também coincidem. É uma temperatura muito semelhante à precipitação. A precipitação média anual é muito parecida também, né? Em Brasília, 1.560 milímetros. Ali, 868 milímetros, chove um pouco menos, mas também é bastante chuva, assim como no Cerrado Brasileiro. E na Austrália, em Darwin, 1.330 milímetros cúbicos de precipitação. Então, é uma boa quantidade de chuva e existe essa padronização, assim, são parecidos, né, já que estão numa mesma zona climática. Então, agora falando sobre as zonas climáticas temperadas, elas têm aquela temperatura anual média de 5 graus a 20 graus Celsius, né, então são as zonas temperadas aqui. A gente tem essa aqui ao norte e essa aqui ao sul, né? Essa ao sul tem muita água, pouquíssima terra, pouco continente. Ao norte, muito continente, pouquíssima água. Ao norte a gente tem uma variação de temperatura gritante, justamente porque tem menos água e a água tem aquela característica de ser um agente tamponante. E na parte de baixo a gente tem um pouco mais de terra, mas mesmo assim é uma quantidade de água razoável, né? Então a gente tem nesse ambiente temperado alguns tipos de biomas característicos. O primeiro bioma que vai ser visto aqui dessa zona climática é a floresta sazonal temperada, né? Ela tem uma boa distribuição, ocorre aqui, né, nos Estados Unidos, um pouco nos Estados Unidos. Ela ocorre na França, Alemanha, na Bélgica, no norte da Europa, ocorre na China, na Coreia, no Japão. E ela tem essa fisionomia aqui, né? Aquilo que a gente tinha visto. O diagrama de Water para esse tipo de bioma foi tirado de Omaha, em Nebraska. E a gente vê aqui no diagrama de Whittaker, né? Que ela tem essa delimitação aqui, não muito para a direita, não muito para a esquerda, não muito para cima, não muito para baixo. É uma temperatura média, tem características ali das variáveis na média. A gente tem uma precipitação anual de 700 milímetros cúbicos. A gente tem um momento com a temperatura estando abaixo de zero, né, um momento de congelamento. A gente tem chuvas, né, um período onde o crescimento vegetal ele é maior, né, que vai aqui de março até novembro. Uma temperatura média de 10 graus, 10,8, né, quase 11 graus. E é isso, a precipitação média é 700 milímetros. Chove consideravelmente
e chove quase o ano todo, né? Tendo pico de chuva aqui entre os meses de maio, junho, julho e agosto. O próximo bioma é o bioma de floresta pluvial temperada. É um bioma que tem uma distribuição um pouco menor, né, do que os demais que vão ser vistos. Estão nessas zonas temperadas. A gente tem aqui no Alasca, no Chile, Ilhas Malvinas, na Austrália e Nova Zelândia. Tem essa característica aqui, né? A diversidade de espécies não é muito grande. Tem bastante sequoia, que são árvores bem grandonas. E tem essa característica, né? Árvores bem grandes, pouca diversidade de espécies. E vamos ver o que ocorre de clima, de chuva nesse local. Então, nesse bioma de floresta pluvial temperada, ele se coloca aqui no diagrama de Whittaker, bem acima, representando um aumento das chuvas, um pouco mais para a esquerda do que para a direita, representando que é um pouco mais fria, né? Essa linha azul tracejada é a precipitação que está excedendo ali os limites do diagrama, excede 100 milímetros cúbicos ao ano. Então, chove sempre. Então, os meses para o crescimento vegetal é o ano todo. Então, tem bastante chuva o ano todo. A temperatura média ali nos 6 graus nos 7 graus Celsius. Né? Então, a gente tem momentos que a temperatura está ali em zero, momentos em que a temperatura aumenta, né, um pouquinho, mas nunca aumenta drasticamente. A variação não é muito grande. E é basicamente isso. Um outro bioma é o bioma de deserto, né, os campos temperados. A gente tem aqui esse bioma nos Estados Unidos, na região da América, né? A gente tem também no Irã, no Afeganistão, né? Na região do Oriente Médio e se prolongando mais para a região leste. Essa é a característica desse bioma. Vegetação mais rala também, né? Características áridas. E realmente a chuva é nada, de acordo com o diagrama aqui de Whittaker. Não chove basicamente nada. Tá ali em temperaturas amenas, não é tão quente nem tão frio. E a gente percebe aqui que a média de precipitação é 339 milímetros cúbicos ao ano. E a temperatura média também é de 11 graus Celsius. Então, a gente tem momentos que nesse deserto vai ter temperaturas abaixo de zero e momentos que a temperatura vai estar ali nos 20 graus, uma grande variação de temperatura. Enquanto que a chuva, ela vai estar... Chove o ano todo, chove pouco, mas chove o ano todo. E durante os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro ali é o que chove menos. Um outro bioma também temperado, né, da região temperada, é os bosques e arbustos, que tem essa vegetação mais com características arbustivas. E no diagrama de Whittaker chove pouco, né? Então tá ali numa região onde a precipitação é baixa e a temperatura tá ali no meio termo, né? Então a gente tem uma temperatura constante, sem muita variação, com a média de quase 15 graus Celsius. E a gente tem aqui uma chuva frequente o ano todo, mas chove muito pouco em alguns meses do ano, ali entre abril e setembro. E uma temperatura, eu não sei se eu já falei, mas uma média de precipitação de 462 milímetros cúbicos é pouca chuva.
E é basicamente isso. Um outro bioma da região temperada é o bioma de deserto subtropical, que é deserto, assim, né? Aquele deserto clássico, com vários cactos. E na região do Peru, a gente observa, tomando a região como exemplo, que vai estar observando o gráfico de Whittaker na região mais quente possível e com menos chuva possível. Né? Então a precipitação média anual é de 31 milímetros. Chove muito nada, assim. E a temperatura ela varia de 20 graus, né? Sobe um pouquinho ali. Sobe um pouquinho para quase 30 graus Celsius. E a média é de 22 graus Celsius da temperatura. E as plantas têm que achar uma forma de sobreviver nesse ambiente, né? Nesse tipo de bioma. Então é isso. A gente vai ter também, agora falando de uma outra zona climática, zonas climáticas polares e boreais, com temperaturas abaixo de 5 graus, como é que é o comportamento climático das chuvas, que determina biomas, né? Que delimita os biomas. E a gente está falando dessa região aqui, né? Zona climática polar e boreal. Os biomas dessa região, eles são basicamente o bioma de floresta boreal, que é bem distribuído aqui na região polar, né? Pela Rússia, Suécia, Canadá e um pouco dos Estados Unidos. E ela tem basicamente essa vegetação aqui, essa fisionomia. No diagrama de Whittaker, ela se encontra mais à direita, né? Então a temperatura é bem baixa. E a precipitação, ela se encontra mais na região de baixa precipitação. Né? Então a gente tem uma precipitação anual de 575 milímetros e uma temperatura média de 3,6 graus, é bem frio. Tem momentos de congelamento e degelo, né? E as chuvas têm momentos de pico, sim, durante os meses de crescimento vegetal, que é ali entre abril e outubro. Um outro bioma que é muito distribuído nessa região polar, na região também do hemisfério norte, que tem grande maioria de ocupação continental ao invés de água, né, de oceano. As tundras têm essa fisionomia, né, uma vegetação mais rala, né, com poucas árvores. Ai. Voltando, a gente tem essa vegetação de tundra. É uma vegetação com poucas árvores, ela é mais rala, né? Uma biodiversidade menor. E ela se encontra na região mais fria possível, né? Com a temperatura mais baixa possível ali dentro do diagrama de Whittaker, com uma precipitação muito baixa também, né? Então a precipitação anual é de 208 milímetros cúbicos, a temperatura média negativa, né, de menos 12 graus Celsius, e o tempo de crescimento vegetal é um tempo muito curto. As espécies que vivem ali têm que se adaptar a esse frio extremo, e o crescimento vegetal ocorre de junho até setembro, né? A gente tem um pico das chuvas aqui, né, nesse momento, onde a chuva chega a quase 45 milímetros cúbicos. É isso. E a temperatura também, ela aumenta em seu máximo a mais ou menos ali 10 graus Celsius. O próximo bioma, ele vai ser um bioma de outra região,
que é a região equatorial tropical, né, que tem uma temperatura geralmente acima de 20 graus Celsius. Então a gente está falando dessa região aqui, próxima à linha do Equador. E a gente encontra o bioma de floresta tropical pluvial, né, floresta pluvial tropical, que é o bioma da floresta amazônica, que é amplamente distribuído em diversos locais aqui da Indonésia, dessas ilhas, né, do Vietnã, do Laos, Malásia, na África também, na ilha de Madagascar, no Brasil, em El Salvador, na República Dominicana, Panamá, em diversas regiões a gente tem a distribuição desse bioma, que é o da floresta amazônica. A gente tem essa característica aqui, essa fisionomia dessas florestas densas, com muitas árvores, com neblina, né, úmidas. E a gente tem uma temperatura constante, né, a gente observa aqui no diagrama de Walter uma temperatura constante ali, acima dos 20 graus, né, chegando ali quase nos 30 graus Celsius. Então a média da temperatura é de 27 graus Celsius, 27,2 graus Celsius. Uma precipitação anual de 6.905 milímetros é muita chuva e chove o ano todo, chove sempre, né, e chove muito. Então é uma floresta realmente bastante úmida. E se a gente observar o diagrama de Will Taker, né, a gente percebe que é o bioma que se delimita ali numa região muito de precipitação muito alta e de temperatura baixa, né? Então quente e úmida realmente. Um outro bioma é o bioma da savana, que é o bioma do cerrado, que é muito distribuído também, tá basicamente em quase todo o continente africano, né? Tá em parte do continente tá em parte da Austrália e tá em parte da América, ali no México, no Brasil. E o que a gente vê nessas florestas são essas árvores distribuídas de forma aleatória, com troncos retorcidos, né, ramificadas. E aí também são separados dentro daquelas várias características fisionômicas que são diferentes. Então o cerrado ele abriga diferentes formas de fisionomia, o que é um pouco contraditório, levando em consideração o conceito de bioma. Mas é isso, a ciência vai avançando e vai renovando, né, seus conceitos, nada é fixo. E a gente observa que o cerrado ele se encontra nessa região aqui no diagrama de Whittaker, né? Uma precipitação média e temperatura baixa. Temperatura alta, perdão. A precipitação ela tem seu pico aqui em alguns meses, mas chove basicamente o ano todo. Não tem momentos de congelamento. A temperatura ela é constante. Então, a gente tem mais ou menos uma temperatura ali que vai em torno de 20 graus Celsius, né? Com uma temperatura média de 21,8 graus Celsius. A precipitação também é consideravelmente boa, 1.560 milímetros cúbicos. E é isso, né? Esse é o bioma do cerrado. Então, durante esse capítulo foi visto sobre os biomas, que são locais delimitados por fatores de clima, por fatores de solo, por fatores topográficos, e são importantíssimos, abrigam a fauna, por mais que não há nenhuma implicação da fauna dentro do conceito de bioma. E os biomas, eles são muito mais do que só o cerrado, e também o cerrado só não ocorre no Brasil, né, a savana. Então a gente abre um pouco mais a mente para os biomas globais, né? Então tem uma série de biomas diferentes, com climas diferentes, que são delimitados por clima e chuva. E é importante a gente ter essa visualização, né, do mundo afora.
E é isso. Obrigada.